Então, toda gestante que tiver esse quadro de febre com exantema, né, que é essa coloração avermelhada no corpo, deve procurar imediatamente um médico e deve ser feito o acompanhamento da gestação, testando a gestante, né, para a doença do Zika vírus e o feto, para ver se vai ter ou não o desenvolvimento de microcefalia. É importante notar também que não é toda gestante que tem a Zika vírus que vai ter um bebê com microcefalia. Esses dados de qual é a porcentagem, qual é a chance de uma gestante infectada ter um problema no feto, esses dados a gente não tem ainda, provavelmente vão ser construídos ao longo dos próximos meses, a gente deve poder dar números mais exatos. Mas o importante é que essa gestante faça um pré-natal acompanhando de perto e ao nascer o bebê deve ter o perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça do bebê, deve ser medido e caso ele tenha a cabeça menor do que 97% dos fetos daquela mesma idade gestacional, ele tem que ser investigado para algum dano neurológico. Sobre a questão do adiamento da gestação, é muito difícil a gente dar uma recomendação com um grau de certeza que a gente gostaria, porque tem dois cenários que podem acontecer. A gente pode falar para uma gestante adiar essa gestação e quando ela resolver ter esse filho, a gente tem mais casos de Zika do que a gente tem agora. Então a gente está no início da epidemia, então aparentemente agora não é arriscado engravidar aqui no Distrito Federal. Mas ninguém sabe se esses casos vão começar a chegar nos próximos meses. Também, se a gente pede, não é melhor esperar para ver como vão ficar as coisas, pode ser que daqui a 1 ou 2 anos a gente tenha um número muito maior de casos de Zika, e aí seria mais arriscado. Por outro lado, é provável que uma vez que chegue mesmo um grande número de casos de Zika, que boa parte da população fique imunizada, porque uma vez que a pessoa já tem o Zika, acaba, e aí a circulação do vírus começa a diminuir. Então a gente deve ter um aumento do número de casos e talvez a gente tenha um posterior decréscimo do número de casos. Quanto tempo isso vai demorar? Se vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos? A gente não sabe. Então, de maneira geral, a gente dá a seguinte orientação. Se a gestante não tem nenhuma pressa de engravidar, se você tem 20, 25 anos, tem muito tempo para engravidar, talvez nesse momento seja melhor a gente esperar um pouco, até ter mais informações, ter mais segurança e talvez daqui a 2, 3 anos isso esteja bem resolvido. Agora, se você tem 35, 37, 38 anos de idade, eu não recomendaria você esperar 6 meses para engravidar, porque 6 meses não vai resolver o problema, ou 1 ano. E como não temos mais 2 ou 3 ou 4 anos por causa da idade materna, talvez seja melhor engravidar o quanto antes. A gente não pode dar nenhuma recomendação específica, porque a gente não sabe exatamente qual será a dinâmica da transmissão viral nas diferentes regiões do país. Algumas regiões vão ter casos mais cedo, outras vão demorar mais para ter casos. A primeira coisa das gestantes é evitar o pânico, né? É importante que as gestantes estejam cientes, principalmente em regiões onde não há relatos do Zika vírus, que elas podem aproveitar a gestação, devem largar a paranoia das redes sociais e ter a gestação normalmente. Nas regiões onde a gente já tem circulação do vírus, os cuidados têm que ser redobrados e aí os cuidados que a gente já mencionou anteriormente, como passagem de repelentes, uso de roupas de manga comprida, uso de mosquiteiros, tentando evitar. A única prevenção que tem para o Zika é realmente evitar a picada do mosquito. A gente não vai ter a curto nem médio prazo o desenvolvimento de uma vacina para o Zika vírus e nenhum tratamento específico para esse vírus. Então, a única recomendação é o uso de roupas compridas e repelentes para evitar a picada do mosquito. Bom, os 2 repelentes mais conhecidos e mais testados, que tem mais trabalhos na literatura, são o DET e a icaridina. A icaridina tem uma vantagem sobre o DET porque o tempo de duração da proteção é maior. O DET exige passagens mais frequentes do repelente, a cada 4 horas, 5 horas no máximo, enquanto a icaridina pode durar até 8, 10 horas. Então a proteção é mais estendida. A icaridina tem um problema que é o custo, é uma medicação bem mais cara do que a ET e agora a gente está enfrentando o desabastecimento dos repelentes, muito por causa desse pânico que se gerou por conta do Zika vírus. Eu sempre falo que eu acho um tanto quanto estranho as pessoas
terem essa preocupação toda dos repelentes para o Zika vírus, exceto as gestantes, que é uma preocupação bastante digna de nota, eu acho que tem que se preocupar mesmo, mas as outras pessoas, inclusive querendo passar nas crianças, em si próprio repelente, sendo que quando a gente tem dengue todos os anos, ninguém nunca se preocupou com isso. Então, se você está muito preocupado com a doença do Zika vírus, assim, você devia ter se preocupado com a doença da dengue, que é uma doença muito pior. E eu nunca vi faltar repelente quando a gente teve as inúmeras epidemias de dengue no nosso país. Então, para as gestantes, que é um grupo preferencial, acho que está muito bem indicado o uso de repelente. A gente está enfrentando esse problema de desabastecimento e as outras soluções que a gente tem, como fitoterápicos, medicações caseiras, não tem uma boa validação científica. A gente não sabe qual o tempo necessário de reaplicação dessas substâncias nem a eficácia dela. Então, a gente não pode fazer nenhuma indicação do ponto de vista científico. Relato de transmissão sexual, a gente tem um relato na literatura mundial de transmissão sexual. Eu não vejo um motivo especial para a gente redobrar a atenção com os pais, ou com as crianças, ou com os idosos. Eu acho que o nosso grande foco é evitar a transmissão nas gestantes para o Zika vírus. Óbvio que se a gente evita a transmissão na população como um todo, a gente diminui a circulação do vírus e isso indiretamente acaba protegendo as gestantes, mesmo as que não estão fazendo medidas de prevenção. Mas o nosso foco principal são as gestantes no primeiro trimestre. Se a gente conseguisse eliminar todos os criadores do Aedes, o que é impossível, mas a gente tenta diminuir, a gente conseguiria reduzir a população de todos esses mosquitos e aí a circulação dos vírus diminuiria. Então, medidas como evitar que um grande número de pessoas seja infectada, seja por uso de repelente ou por outras técnicas, eliminação dos focos dos criadores, beneficiaria todo mundo, as gestantes inclusive. Mas pensando isso na gestante como o principal foco de proteção, as medidas individuais devem ser aplicadas especialmente nas gestantes.